Meu irmão, minha irmã, como você está se sentindo? Você está cansado? Sente o peso de novembro chegando? Esse cansaço do ano de 2025 que parece ter exigido tanto de nós? Talvez o seu coração esteja apertado com a saudade de quem já partiu, lembrando de finados, ou ansioso com as incertezas do que ainda virá. E nessa hora, eu sei, você busca proteção. Quantos de nós rezamos o Salmo 91 com fervor? Talvez até carregamos ele na carteira, buscando um escudo. Eu te pergunto com todo carinho, e, mesmo rezando, você ainda sente medo? Por que a ansiedade ainda bate à sua porta? Se você sente essa inquietação, se essa mensagem já te tocou, aproveite agora. Se inscreva aqui no canal para continuarmos essa conversa de fé e me diga nos comentários de qual cidade, de qual lugar você me assiste. Eu possa incluir você em minhas orações. Talvez você esteja passando por isso agora. Você recita: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E 5 minutos depois, o medo volta. A verdade, meu querido, é que talvez estejamos usando a chave mais poderosa que Deus nos deu da forma errada. Nós tratamos o Salmo 91 como um amuleto mágico, uma superstição, quando ele é na verdade um convite. Ele é a chave que abre a porta do verdadeiro esconderijo. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos entender juntos não apenas o que esse salmo diz, mas o que ele exige de nós. Hoje, vamos descobrir como Deus nos ensina a parar de apenas recitar a proteção e começar a habitar nela. A palavra de Deus é a nossa luz, e ela começa nos dizendo algo fundamental no Salmo 91, logo no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja que o salmista não diz aquele que visita o esconderijo de vez em quando, ou aquele que lembra de Deus só no aperto. O verbo é habitar. Habitar significa morar, permanecer, criar raízes. É a diferença entre ser um turista espiritual e ser um filho que tem a chave de casa. A promessa central do Salmo, o descansar, a verdadeira paz, é uma consequência direta dessa decisão de permanência. A proteção não começa no 1000 cairão, começa no eu habito. Antes de pedir a Deus que seja seu escudo, você precisa escolher que Ele seja sua casa. O que é, então, esse esconderijo do Altíssimo? Não é um lugar físico, meu filho. É um estado de intimidade. É viver a vida, o trabalho, as finanças, a família, na certeza da presença de Deus. E o que é descansar à sombra dos Onipotente? Pense no calor forte do deserto. A sombra não é apenas um alívio, é sobrevivência. Estar na sombra de Deus é estar tão perto dele que a sua presença se torna o seu ambiente. É onde o medo que o mundo lança sobre nós, o medo desse novembro, o medo do futuro de 2025, simplesmente não encontra o mesmo calor para crescer. A sombra de Deus é o lugar da confiança serena. É ali que a ansiedade perde a força, pois você está coberto pela grandeza daquele que tudo pode. Quando o salmista continua e diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba a beleza disso. Essa declaração não é uma barganha para obter a proteção. É o resultado natural de quem já habita nela. Porque eu moro com Ele. Eu o conheço. Porque eu o conheço, eu posso dizer com autoridade: Ele é o meu refúgio. Você não confia em quem você não conhece. A fé que o Salmo 91 descreve não é uma fé cega e supersticiosa. É uma fé relacional. É a confiança que nasce da convivência. O Salmo é um convite para transformar nossa relação com Deus de um contato de emergência para uma morada permanente. Na prática, meu querido, isso significa que a sua segurança não depende de quão alto você reza o Salmo, mas de quão profundo você vive essa decisão. É escolher, no meio da tempestade do dia a dia, não correr para os amuletos do mundo, o desespero, o controle excessivo, a ausência, mas correr para dentro, para o esconderijo, para a oração silenciosa, onde você diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu moro contigo, e isso me basta. É trocar a ansiedade de querer controlar o amanhã pela paz de ser cuidado por Deus hoje. Essa é a chave que destranca a verdadeira proteção que a sua alma tanto procura neste final de ano. O primeiro e mais perigoso engano que precisamos desfazer, meu filho, é o do amuleto. Quando tratamos o Salmo 91 como um objeto de sorte, esvaziamos o seu poder. A superstição é o oposto da fé. A superstição tenta controlar Deus, barganhar com o sagrado dizendo: eu rezo isso, e o Senhor me livra daquilo. A fé, ao contrário, confia em Deus. O amuleto busca a proteção sem o protetor. Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. Muitos de nós queremos que a praga não chegue à tenda, mas não queremos que o Senhor habite na tenda conosco. Estamos buscando a palavra escrita, o papel. Estamos ignorando o verbo vivo, que é Cristo. A verdadeira proteção não está no que você carrega, em quem você carrega no coração. E como vemos essa mentalidade no dia a dia? Vemos quando a pessoa tem o salmo na carteira, mas vive um dia a dia de fofoca, de injustiça no trabalho, de impaciência com a família, de total esquecimento de Deus.
Essa pessoa visita o salmo na hora do medo, mas não habita na palavra. Ela busca o texto como um escudo mágico, mas recusa o contexto, que é uma vida de aliança. A falsa proteção do amuleto é frágil, meu querido. Ela se quebra na primeira tribulação real, porque não está alicerçada na rocha da intimidade, mas na areia movediça do interesse. Neste novembro que se aproxima, com suas lutas e cansaços, a superstição não vai te sustentar. Só a fé verdadeira, a relação íntima, será o seu refúgio. O grande doutor da igreja, São João Crisóstomo, já nos alertava sobre isso há séculos. Ele via pessoas que penduravam pedaços do evangelho no pescoço, como talismãs, acreditando que o objeto físico as protegeria. E ele dizia, com firmeza pastoral, que o poder não está no pergaminho, mas na compreensão e na ação da palavra. De que adianta ter o evangelho no pescoço, se não o temos na mente e no coração? O mesmo vale para o nosso Salmo 91. Não é a mera recitação das palavras que nos salva do laço do passarinheiro. É a decisão de vivermos segundo a verdade de Deus. E como diz o próprio Salmo, é o nosso escudo e broquel. A verdade vivida é a nossa armadura. Aqui está então o segredo da chave, o verbo habitar. O que significa de verdade habitar-nos? Esconderijo do Altíssimo? Habitar é criar permanência. É mais do que rezar antes de dormir. É respirar a presença de Deus ao longo do dia. É quando a sua vida, suas decisões, seus pensamentos estão mergulhados nele. Habitar é fazer de Deus o seu ambiente, não um objeto que você pega quando precisa. É a diferença entre ter um quadro de Jesus na parede e ter Jesus sentado à mesa com você, participando da sua vida. O esconderijo não é um bunker para onde fugimos no desespero. É a nossa casa, o lugar onde vivemos, comemos e descansamos em paz, mesmo que a tempestade esteja lá fora. Como aplicar isso, padre? Como habitar em meio a um novembro tão corrido e cansativo? Começa nas pequenas coisas. É acordar e, antes de olhar o celular, dizer: "Bom dia, Senhor, eu moro contigo." É no trânsito, ao invés de maldizer, rezar por quem cruza seu caminho. É no trabalho, fazer o seu melhor não pelo chefe, mas por Deus. Habitar é praticar o que Jesus nos ensinou em Mateus 6. Basta a cada dia seu mal. Você para de carregar a ansiedade de 2026 nos ombros, porque você confia que o dono da casa está cuidando de tudo. É uma escolha diária de trocar o medo pela intimidade. É escolher a confiança agora. O Papa Francisco nos fala constantemente sobre a cultura do encontro. E isso é o antídoto contra a cultura do descartável. Muitas vezes nós tratamos Deus de forma descartável. Usamos na crise e depois o guardamos na gaveta. Habitar é o oposto disso. É o encontro permanente. É entender que a fé não é um seguro de vida que acionamos no sinistro. É a própria vida. O Papa nos convida a sermos igreja em saída. Mas antes de sair para o mundo, precisamos habitar dentro do coração de Deus. É dessa intimidade que nasce a força. É dessa permanência no amor que vencemos a ansiedade que o mundo moderno, com suas pressas e medos, tenta nos impor. E qual é o resultado? A promessa maravilhosa para quem escolhe habitar. O Salmo responde: "A sombra do Onipotente descansará." O descanso de Deus não é ausência de luta. O cansaço de novembro virá, as contas chegarão, a saudade, finados, apertará. O descanso de Deus é a paz interior em meio a tudo isso. O próprio Salmo 91 usa a metáfora das asas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Pense na galinha protegendo seus pintinhos. Ela não impede a tempestade de vir, mas ela cobre os seus pequenos. Debaixo das asas de Deus, podemos ouvir o barulho do mundo, mas estamos aquecidos e seguros em seu cuidado. Isso é descanso. Neste fim de ano de 2025, a maior tentação é o desespero e a ansiedade. Descansar na sombra é a sua aplicação prática. É soltar o controle. É entregar o seu cansaço, o seu luto, a sua preocupação com o futuro nas mãos dele. É dizer: "Senhor, este mês é teu. Minha família está coberta por ti. Minha vida está em ti." A proteção divina não é um campo de força mágico que impede o problema de chegar. É a presença de Deus que te sustenta quando o problema chega. Como nos diz Isaías: "Não temas, porque eu sou contigo." Se você crê que Deus está cuidando de tudo, que Ele é seu refúgio agora, escreve aqui nos comentários: "Eu confio em ti, Senhor." O grande Santo Agostinho definiu a paz de uma forma perfeita, que é exatamente o descanso do Salmo 91. Ele disse que a paz é a tranquilidade da ordem. Não é a tranquilidade do silêncio, da ausência de guerra. É a tranquilidade de saber que tudo está na ordem do amor de Deus. Mesmo que o mundo pareça um caos, quando você habita em Deus, você entra na ordem divina. Você descansa porque confia que aquele que rege o universo também está cuidando dos seus mínimos detalhes. A sua alma encontra paz, não porque os problemas sumiram, mas porque você encontrou o seu lugar, debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo.
Meu filho, minha filha, pare por um instante. Respire fundo. Quero que você visualize algo comigo. Imagine que o Salmo 91 não é um texto, mas é uma casa. Uma casa segura, forte, no topo de um monte, acima de toda inundação e de toda tempestade. Agora, imagine que a chave dessa casa lhe foi entregue. Você a tem na mão. A superstição é ficar do lado de fora, no frio, apenas admirando a chave, ou até mesmo batendo com ela na porta, esperando que a proteção saia até você. A fé que estamos aprendendo hoje é algo completamente diferente. É a coragem de pegar essa chave, colocá-la na fechadura, girar e entrar. É a decisão de tirar as botas molhadas da ansiedade na porta e dizer: eu cheguei. Em casa. O esconderijo do Altíssimo está de portas abertas. O convite para este novembro de 2025 não é para que você grite mais alto o salmo no meio da tempestade. O convite é para que você entre na casa, sente diante da lareira do Espírito Santo e descanse. O 1000 cairão é uma verdade vista de dentro do esconderijo. Lá de dentro você pode até ouvir o vento do medo, o barulho da incerteza do fim de ano. Eles não podem te tocar. Sua proteção não é mágica, ela é relacional. Você não está protegido porque reza uma fórmula, mas porque está jantando com o dono da casa. A verdadeira proteção é a presença dele. Você entende, meu querido? O Salmo 91 é a sua chave. Use-a. Entre. Habite. E agora, com o coração sereno, sabendo que a porta está aberta, eu quero convidar você a fazer essa escolha. Não apenas com a mente, mas com a alma. Onde quer que você esteja, se puder, feche os seus olhos por um momento. Não vamos recitar o Salmo 91. Vamos viver o Salmo 91. Vamos parar de ser visitantes medrosos e vamos tomar posse da nossa morada. Vamos juntos, com toda a nossa fé, nos apresentar a Deus. Não para pedir algo, mas para dizer a Ele que aceitamos o convite de morar contigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, aqui estamos, teus filhos, parados na porta do teu esconderijo. Por tanto tempo, ficamos do lado de fora, com medo, usando tuas palavras sagradas como amuletos, enquanto o nosso coração continuava ansioso. Mas hoje, Pai, nós entendemos o convite. Hoje, entendemos que a proteção não é uma mágica, mas uma relação de intimidade contigo. Por isso, neste momento, nós usamos a chave da fé. Nós abrimos a porta, Senhor, e nós escolhemos entrar. Receba-nos em teu esconderijo. Perdoa as vezes em que duvidamos e preferimos confiar no medo. Limpa de nós toda a superstição e nos ensina, hoje, a verdadeira fé que descansa em ti, que confia na tua sombra. Meu Deus, eu entrego a ti este mês de novembro. Entrego o cansaço do meu corpo, o peso do meu coração, as saudades de finados e as incertezas sobre o futuro. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu escolho habitar contigo. Eu me coloco debaixo das tuas asas protetoras. Que a tua verdade, a tua palavra, seja o meu único escudo. Cobre-me com tuas penas, Senhor. Mesmo que eu ouça o barulho da tempestade lá fora, que o meu coração esteja em paz, aquecido pelo teu Espírito Santo, descansando na certeza de que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não sou mais um visitante em tua casa, Senhor. Eu sou teu filho, e aqui eu escolho morar. E agora, meu filho, minha filha, aí no seu coração, ou se puder, escrevendo aqui nos comentários para selar essa decisão de fé, repita comigo essa verdade que muda tudo. Diga ao Senhor com toda a sua alma: Senhor, hoje eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sua sombra. Que esta decisão seja o seu conforto, a sua força e a sua paz. Não apenas hoje, mas em todos os dias deste ano de 2025. Que a sua ansiedade dê lugar à confiança daquele que nunca falha. Que assim seja. Amém. Portanto, meu querido filho, minha querida filha, guarde isto no coração. A chave do Salmo 91 não é um amuleto mágico para guardar na carteira, mas é a decisão diária de morar no coração de Deus. E neste mês de novembro de 2025, você não apenas recite, mas verdadeiramente habite no esconderijo do Altíssimo. Leve essa paz que excede todo o entendimento para o seu dia, para a sua casa e para o seu cansaço, sabendo que você não está sozinho. Vá em paz, pois você está verdadeiramente guardado à sombra do Onipotente. E se essa mensagem trouxe serenidade ao seu coração, compartilhe-a com alguém que você ama e que também precisa parar de ter medo. Se essa reflexão te tocou, inscreva-se aqui no canal, para que possamos continuar juntos recebendo mais conselhos diários do Padre Marcelinho e fortalecendo nossa fé.